Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais uma semana, dentro do nosso último mês de aula. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, semana passada nós tivemos a atividade avaliativa, né, que me enviou por e-mail. Apenas para a gente lembrar o calendário, e eu estava olhando isso hoje, nós temos aula hoje, semana que vem, dia 21, dia 28. Né? Então, é hoje mais 3 aulas. E aí, o nosso dia de semana de aula, semana de prova, cai lá no dia 5 de junho. Né? Então, na verdade, assim, a semana de prova de vocês é do dia 1º de julho ao dia 7 de julho. Então, é uma semana aí de provas, né? Mas nosso dia, que é segunda-feira, cai só no dia 5. Né? Então, no final das contas, a gente vai ter aula ainda também dia 28. Né? Então, a gente tem hoje mais 3 aulas aí antes da prova bimestral, né, para vocês aí se programarem. Né? A prova do dia 1º ao dia 7 vai ser naquele mesmo esquema. Né? Vocês vão ter uma semana para fazer a prova. A prova, vocês podem fazer em qualquer dia ou horário. A partir do dia 1º, o sistema vai fechar lá no dia 7. Né? Então, quem quiser fazer a prova no domingo, no sábado, de madrugada, enfim, tanto faz. Né? Vai abrir dia 1º, fecha dia 7. Então, a gente tem hoje mais 3 aulas aí para a gente finalizar esse semestre. Estamos aí na reta final, né? Só mais algumas aulas. Bom, sobre a prova e tudo mais, a gente vai comentar no dia 28. Né? Não vou ficar falando já, até porque nem fiz as provas ainda, nem nada disso, mas vai ser o mesmo estilo da primeira, né? Eu tento seguir um padrão aí para não confundir vocês. Então, vai ser no mesmo estilo, 10 questões, todas múltipla escolha, todos daquele jeito que foi a primeira. Tá? Então, só para vocês se programarem aí. Bom, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né? Deixa eu compartilhar aqui a janela. A gente vai falar hoje de mais 2 benefícios, né? São mais 2 aí importantes benefícios, todos eles têm a sua importância, e de uma certa maneira, quem olhou já lá no portal do aluno viu que eu já coloquei os das próximas aulas, aí já estão todos colocados, né? Da semana que vem, lá semana do dia 21, também já está disponível para vocês, para quem quiser já, enfim, antecipar alguma coisa, já pode ir lendo por lá. Então, a gente está vendo, e a gente já vem falando disso há um certo tempo, né? A gente falou de todas as aposentadorias, né? Todas elas a gente já exauriu, e agora falta falar dos outros benefícios. Né? Não temos só aposentadorias como benefícios previdenciários, nós temos outros benefícios, e é o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Hoje, em específico, a gente vai falar dos 2 benefícios que são destinados aos dependentes. Né? Então, hoje a gente vai lembrar um pouquinho do que é um dependente, porque hoje a gente vai falar dos 2 benefícios que são, né, pensados, estruturados e pagos aos dependentes. Né? Então, são 2 benefícios que surgem, né, a pessoa faz jus a esse direito, desse benefício, em razão de um segurado. Né? Então, quem vai receber o dinheiro não é o segurado, mas quem recebe esse dinheiro é alguém que tem algum vínculo com o segurado. E esse vínculo é o vínculo de dependência. Então, é aquilo, quando a gente fala, né, da pensão por morte e do auxílio reclusão, a gente sempre precisa lembrar que precisa ter como pré-requisito ter um segurado, né, no caso da pensão por morte, que veio a falecer. Né? Então, se o seu marido, o seu pai, enfim, se você for menor de idade, vier a falecer e ele não era segurado, se ele não contribuía, não fazia parte do regime, você não tem direito. Né? Então, é requisito básico aí que o segurado, né, exista, e você tem esse vínculo de dependência com ele. Bom, começando com a pensão por morte, né, que é aquela mais evidente e aquela mais
que tem maior volume, né, até porque o auxílio reclusão, existe um volume considerável, auxílio reclusão, mas, né, de um modo geral, temos uma população carcerária limitada, né, não é tanta gente assim. Então, pensão por morte, em termos de volume, ela é bem considerável, bastante aí volumosa. Então, a pensão por morte é aquilo, né, basicamente, o nome já diz tudo. Pensão por morte é aquela que um dependente vai receber um valor em razão do falecimento do segurado, né? Então, esse falecimento pode ser, né, o falecimento tradicional, o falecimento aí, enfim, né, que há um atestado médico ao corpo e tal, ou pode ser também aquela situação de morte presumida, né? Então, aquela pessoa que aí existe a morte presumida que, inclusive, em algumas situações, exige uma declaração judicial, né? Então, quem estudou já lá direito civil, nós temos a morte presumida que não precisa de uma declaração judicial, é aquela situação, uma pessoa estava num avião e o avião caiu e todo mundo morreu, né? Então, ali é uma morte presumida que não exige uma declaração judicial. Agora, existe aqueles casos em que a pessoa desaparece, né? A pessoa desaparece e simplesmente sumiu, né? Aí você precisa abrir um procedimento aí judicial para o juiz declarar a morte dessa pessoa, né? Então, compreende todo esse cenário, né? Tanto a morte natural, normal, quanto a morte presumida, conforme for o caso, né? Então, isso daí é um benefício que é pago para o dependente, dentro daquela mesma lógica, né? A gente já vai ver nos próximos quadros, aí a gente vai lembrar um pouquinho do que é o dependente, né? E esse valor, ele basicamente ele é uma substituição, né? Uma substituição aí, né, que o dependente recebe, inclusive quando é aposentado, né? Vou imaginar a pessoa era aposentada e veio a falecer, né? A viúva, no caso, vai receber a pensão por morte, né, mesmo já sendo aposentado. Então, substitui, né, se a pessoa já era aposentada, o dependente passa a receber aí a pensão por morte, tá? Então, quando que se deve requerer essa pensão por morte? Basicamente, você não precisa, no dia seguinte que alguém faleceu, correr lá no INSS e pedir esse benefício sob pena de prescrever. Não existe isso. Na verdade, você tem um prazo de 180 dias, tá, da morte da pessoa para você requerer, para que o início do pagamento do benefício seja considerado a data do óbito, né? Então, a pessoa falece hoje, você tem 180 dias para pedir. Se você não pedir esse benefício em 180 dias, você só vai passar a ter direito quando você fizer o requerimento, né? Então, é aquilo que tem aqui no slide, né? A gente chama da data do início do benefício, o famoso DIB. Então, esse DIB, ele vai ser contado do óbito, né? Acho que aqui no próximo slide eu tenho isso. Isso. A data do início do benefício, ela vai ser contado quando, né? Se você requerer até 180 dias, é da data do óbito, né? Se você deixar passar esses 180 dias, é do dia que você pedir, né? Então, você vai lá e pede depois de um ano. Você perdeu o direito? Não perdeu, mas você não vai receber retroativa a data do óbito, da data do requerimento. Aí existe um problema operacional, né, que muita gente acaba questionando, falando assim, eu fiz o agendamento lá no INSS, mas eles só vão me atender daqui a 20 dias. Eu vou perder 20 dias? Não, né? O dia que você faz o agendamento, você ganha um protocolo, e esse dia do agendamento que é considerado para fins de pagamento do DIB, né? É considerado o DIB, né? A data inicial. Então, você não perde os 20 dias que o INSS demorou para te atender. O que acontece é que você vai receber retroativo, né? Até sair o benefício, acaba demorando um pouco, então você recebe retroativo aí, da data que você pediu, né? E aí tem a terceira hipótese na questão da decisão judicial, né? Da data da decisão judicial. A hora que o juiz declarar que a pessoa é falecida, ela
passa a ter direito aí a receber essa pensão por morte. Basicamente, o que você vai precisar, né, comprovar? Vai precisar aí comprovar o óbito, né, uma certidão de óbito, que é o caminho natural. Você vai ter que comprovar que você era segurado, dependente, né, que o falecido era segurado e que você era dependente na data do óbito, né? Então, basicamente, comprovar que alguém é segurado, essa pessoa, o INSS já sabe, né? Ele vai ter esse cadastro lá, ele vai ter esse recolhimento. E aí o dependente, né? Você precisa comprovar a dependência. E como se comprova essa dependência? Bom, quem são os dependentes, né? Vamos só relembrar aqui o que você precisa comprovar enquanto dependente, né? Lembrando que a gente tem 3 classes de dependentes. A primeira classe, você não precisa comprovar dependência econômica, então, basta você indicar que você era dependente. Os dependentes de primeira classe são os cônjuges, né, ou os filhos até 21 anos. Então, o que você vai comprovar se você é cônjuge? Uma certidão de casamento. Ah, eu vivia só em união estável. Então, você vai ter que comprovar aí a união estável, né, uma declaração de união estável. E filho, uma certidão de nascimento, né? Basicamente uma certidão de nascimento, a não ser que ele seja inválido, né, incapaz, porque aí né, a idade como dependente, né, ela não cessa aos 21 anos, ela vai o resto da vida. Então você precisa aí do atestado médico para demonstrar que essa pessoa que o filho, né, é inválido, né, tem deficiência aí intelectual ou mental. Então, para você de primeira classe, essa é a documentação. Na segunda classe, que temos os pais, né, lembrando sempre aquela ideia de hierarquia. Só vai passar para a segunda classe se não tiver ninguém na primeira, e só passa para a terceira se não tiver ninguém na primeira nem na segunda, né? Se chegar e tiver dependente da primeira classe, eliminam-se a segunda e a terceira, né? Então, aquela lógica que a gente já viu lá no início, né, lá no início do semestre. Então, os pais, e isso vale também aqui para os irmãos na terceira classe, essas categorias precisam comprovar a dependência econômica, né? Então, como é que você comprova a dependência econômica? Uma conta conjunta bancária, uma declaração, né, ou um comprovante de residência da pessoa que faleceu e você reside naquele local, então mostra que ele pagava a luz, enfim, aí, conforme a situação, você precisa demonstrar que você vivia sob o mesmo teto e, de alguma maneira, aquela pessoa auxiliava, né, tinha uma necessidade do dinheiro daquele que veio a falecer, né? Então, são essas classes aí, só para a gente lembrar, a gente já viu, né, toda essa questão lá no início do semestre. Bom, o que é extremamente relevante aqui na pensão por morte, isso daqui foi alterado em 2014, e aí foi referendado pela reforma previdenciária, por quanto tempo a pessoa recebe esse benefício, né? Por que isso aqui foi muito alterado lá em 2014 já? Porque era absolutamente comum, né, uma pessoa com uma doença terminal, era absolutamente comum alguém ir lá e se casava com aquela pessoa só para receber a pensão por morte, né? Então, era o golpe institucionalizado, eram os casamentos aí simulados, só para a viúva receber a pensão por morte, né? Então, era bem comum isso daí, e gerava um problema muito grande para o INSS provar que aquele casamento não era simulado, né? Como é que o INSS ia conseguir provar que um casamento era arranjado só para fins de pensão alimentícia, né, pensão por morte? Não conseguia provar. Então, era uma das fraudes assim, institucionalizadas no INSS, era isso, né? A mulher solteira doente ou um homem solteiro doente, era absolutamente comum fazer um casamento arranjado só para, né, a hora que essa pessoa viesse a falecer, pagava-se pensão por morte, e aí que vinha o grande, né, benefício. O que acontece? O que acontecia até 2014? A pensão era vitalícia,
né? A pensão por morte era vitalícia, a pessoa casava lá 20 dias, um mês, 2 meses, e passava o resto da vida ganhando uma pensão por morte, né? Então, vejam que isso daí era muito, né, era um golpe muito comum. Então, em 2014, foi feita uma mudança na lei, né, e agora referendada pela reforma previdenciária, e mudou completamente aí a lógica de cálculo, né, a lógica de cálculo no tocante a quanto tempo a pessoa vai receber o benefício, né, quantos meses essa pessoa vai receber o benefício, em específico para a questão do cônjuge ou companheiro, tá? Por quê? A parte do filho, né, menor de idade, ele vai receber a pensão enquanto ele tiver até 21 anos, né? Então, enquanto ele for menor, esse menor entre aspas, porque, né, o menor de idade é 18, né, aqui na Previdência é 21, então é até ele ter 21 anos, né? Então, completou 22, ele perde o benefício. Então, vejam que, com relação ao filho, não tem segredo, né, enquanto for até, né, tiver 21 anos. Agora, quando é cônjuge ou companheiro, teve uma mudança bastante substancial com relação aí a quantos meses ou quantos anos, né, o viúvo, né, ou o companheiro sobrevivente vai receber essa pensão. E aí a gente tem que analisar dentro desse quadro aqui. O primeiro ponto é aquilo, né? Qual é a condição, né? A primeira linha aqui. Se antes de falecer o segurado, nesse caso, né, o que veio a falecer, tenha vertido pelo menos 18 meses de contribuições. Então, ele tem que ter contribuído pelo menos 1 ano e meio, né? Ou seu casamento não tiver durado menos de 2 anos. Né? Então, vejam, se o segurado não contribuiu 18 meses ou, né, seu casamento não durou 2 anos, o cônjuge vai receber só 4 meses de pensão. Né? Então, acabou de casar, menos de 2 anos de casado, 4 meses. Né? 4 meses de pensão, ou seja, bem pouco. Antes era vitalício, né? Imagine só, estava casado aí 2 meses, morria, ganhava o resto da vida aí de pensão por morte. Então é aquilo, se o casamento ou união estável, né, a gente fala de casamento, mas vale para união estável, se ele tem tempo de duração inferior a 2 anos, só 4 meses para o viúvo, viúva ou viúvo. Né? Então, essa é a primeira linha. Agora, se ele contribuiu mais de 18 meses e o casamento tem mais de 2 anos, aí a gente vai para essa tabelinha aqui, conforme a idade do cônjuge sobrevivente. Né? Então, veja, está casado mais de 2 anos, né? E contribuiu mais de 1 ano e meio. Ok, preencheu a condição para vir para essa parte de baixo aqui da tabela. Então, 1 ano e meio contribuindo e casou há mais de 2 anos. Ótimo. Quantos anos tem o viúvo? Ah, ele tem 20 anos. Então, vai receber só 3 anos de pensão. Né? Então, cumpridas essas duas condições aqui, a gente vai ter que ver qual a idade do pensionista, no caso do viúvo, da viúva, né, ou companheiro, enfim, qual a idade no momento da morte da pessoa. Né? Então, aí vai seguindo aqui essa escala. Né? Se quem sobreviveu, o viúvo, tem entre 21 anos e 26 anos de idade, vai receber 6 anos, 27 a 29, 10, entre 30 e 40, 15, entre 41 e 43, 20, e a pensão vitalícia, ela só vai ser paga aquele, né, viúvo ou viúva que tiver 44 anos ou mais. Né? Então, vejam que essa pensão vitalícia, ela traz, né, e ela induz aqui, pessoas de uma, não digo idade, né, porque 44 anos não é tanta idade assim, mas são pessoas que, de alguma maneira, né, e aí a gente tem que pensar no Brasil, na prática, né, e aí vamos pegar a mulher, porque infelizmente a maioria ainda é mulher, né, aquela mulher que se dedica aos filhos, né, aquela mulher que não estudou e não trabalhou.
se ela nunca estudou, nunca trabalhou, se dedicou só aos filhos, depois dos 44 anos de idade, ela vai ter muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? Então, aí é vitalícia. Agora, para baixo de 44 anos, a lógica aqui da tabela é o seguinte, olha, eu vou te dar alguns anos para você se preparar para o mercado de trabalho, né? Vamos pegar aqui 21 anos. Ó, você vai receber 6 anos de pensão. Dê um jeito, vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai se preparar para o mercado, porque, né, o INSS não vai te sustentar, vamos dizer assim, o resto da vida, como era antigamente, né? Então, nós temos essa tabela aqui, que eu entendo absolutamente coerente e justa, para a gente não ter pessoas aí em plena capacidade laborativa encostadas, né, por uma pensão por morte aí que, enfim, né? Então, a gente tem aí esse quadrinho de tempo, né? Então, a pensão cessará em 4 meses, 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15, 20 ou vitalício. Então, é quanto tempo a pessoa vai receber daquele benefício, né? Então, esse primeiro quadrinho é para a gente entender, né, que hoje a idade da pessoa ela é bastante significativa aí na hora de ver. Bom, além de quanto tempo ela vai receber, agora a gente vai ver quanto que em dinheiro ela vai receber, né? Então, basicamente, o que acontece? Aqui também teve uma reforma bem significativa. Até a reforma de 2019, essa pensão ela tinha a mesma lógica de cálculo da aposentadoria por invalidez, e agora mudou, agora foi criada uma regra própria aí de cálculo, e ela traz uma lógica também, e aí, né, vocês já devem estar percebendo que a reforma da Previdência sempre criou uma lógica para reduzir, né, o benefício que a pessoa recebia. Então, o que acontece, né? Como é que você sabe quanto dinheiro você vai receber? Você pega o valor que o falecido teria direito se ele fosse se aposentar por invalidez, né? Ou o valor da aposentadoria, no caso, se ele já era aposentado, né? Então, você pega o valor da aposentadoria, quando já aposentado, ou, né, se ele não era aposentado ainda, você vai lá e faz o cálculo como se ele fosse se aposentar por invalidez. Esse é o primeiro passo. Só que agora veio um segundo passo. Esse segundo passo não existia até a reforma de 2019. Esse segundo passo, ele vai pegar esse valor e vai cortar pela metade, né? Simplesmente vai reduzir em 50%, né? E aí, vai adicionar 10% por dependente, até o limite de 100%, né? Então, aquilo sempre vai ser 60%, porque sempre vai ter pelo menos um dependente, né? Se não tiver dependente, não tem pensão, né? Então, vai ser 60%, se tiver um dependente. Óbvio, aqui a gente está falando dentro da mesma classe, porque o benefício não pula de classe, né? Então, a gente está falando aqui, um dependente, vamos imaginar que é só um viúvo, né? Só uma viúva que não tinha filhos menores, então 60% para ela. Ah, ela é viúva e tinha um filho de 15 anos. Opa, são 2 dependentes dentro da mesma classe. Para cada dependente, vai somando 10% a 50%, né? Então, 2 dependentes, 70%, 3, 80%, 4, 90%, 5 dependentes é que vai chegar no limite de 100%. 100% do quê? Do valor da aposentadoria, né? Então, vejam que, de um modo geral, claro, ter 5 dependentes na mesma classe não é raro, é absolutamente comum, mas não é todo mundo, né? Então, a gente já vê aí que num volume bem considerável, né, dá para chutar aí pelo menos uns 70%, 80% dos casos, a pensão por morte não chega ao valor da aposentadoria da pessoa, né? Então, esse cônjuge sobrevivente já tem, né, uma redução na sua renda mensal, aí, porque não chega no valor da aposentadoria, né? Então, vejam como a lógica traz, né, a ideia de que, bom, você tem um monte de gente como dependente, então vamos pagar a aposentadoria cheia, mas se não tem tanta gente assim, vamos reduzir aí dentro dessa escala. E não passa de 100, né? Não vai para 110, nem 120, nem nada disso. Então, a gente tem aí
essa tabela para saber quanto que recebe, né? Então, além de uma limitação de meses, existe uma limitação de valor, né? Então, essa pensão por morte nos modelos atuais, né, os moldes atuais pós-reforma de 2019, antes não tinha isso daqui, né? Antes, para você ver o valor, era só o primeiro passo aqui. Eles adicionaram esse segundo. Bom, aí vem algumas questões controvertidas, né? Algumas questões aí importantes para a gente falar, com relação a ex-cônjuge ou ex-companheiro, né? Então, a pessoa era casada, se divorciou, e aí, né, com relação ao ex-marido, né, o ex-companheiro, você ainda tem direito à pensão por morte? Sim, desde que haja o pagamento da pensão alimentícia, né? Então, em muitos casos, aí a gente vê que o marido, né, o ex-marido, paga pensão para a mulher, e aí, né, essa ex-mulher, ela, no caso de falecimento daquele ex-marido, ela pode sim pedir pensão por morte, né? Pode sim pedir pensão por morte, desde que, né, haja aí essa previsão de pensão alimentícia, porque induz, né, essa dependência econômica. Bom, é possível acumular mais de uma pensão por morte, né, deixada por cônjuge ou companheiro? Não, né, não é possível você acumular duas pensões por morte, quando você é cônjuge, né, vamos imaginar que você casou uma vez, faleceu. Opa, faleceu, vai lá, pensão por morte. Aí você casa de novo, né? Vai lá e casa de novo, que não é raro acontecer, e esse novo marido também vai falecer, né? Aí você já recebia uma, você tem direito a mais uma? Não, não tem direito a mais uma. A única coisa que você passa a ter direito é do benefício mais vantajoso, né? Então, o que você vai fazer? Você já estava recebendo uma pensão, e aí esse novo marido veio a falecer. E aí, né, fica por isso mesmo? Não. Existe o direito de você buscar, né, a atualização dessa pensão. Então, aí a gente tem a pensão mais benéfica. O que existe, né, de possibilidade de acumulação de pensão é numa situação em que essa pessoa trabalhava tanto para o INSS como num regime estatutário, né? Então, vamos imaginar aí um funcionário público da Prefeitura de Curitiba, e à noite ele dá aula aí na Uniandrade, né? Imaginar que fosse assim, o que acontece? Esse funcionário público, ele é afiliado tanto ao INSS quanto ao regime estatutário da Prefeitura de Curitiba. Quando vem a falecer, ele vai deixar uma pensão do INSS e uma pensão lá do regime próprio de previdência, do servidor público. Então, ele vai somar duas pensões, mas porque ele tinha dois regimes separados, né? Então, ele recebe, o viúvo, né, ou a viúva vai receber aí duas pensões, mas em razão de regimes jurídicos diferenciados. E uma outra hipótese, né, que é possível acumular pensão, é quando é filho menor, né? Então, imagine aí que uma pessoa menor de 21 anos, os pais vêm a falecer num acidente, né? Morre o pai e a mãe. Pai e mãe trabalhavam, pai e mãe eram segurados. O que vai acontecer? Ele vai passar a ter direito a uma pensão do pai e uma pensão da mãe, né? Então, recebe aí duas pensões, mas em razão de segurados diversos que tinham dependente em comum, né? Então, nesse caso, é possível acumular aí a pensão por morte, né? Então, aí é possível. Bom, outras questões importantes, né, acumulação de benefícios com relação a outros, né? Então, eu imaginar, né, um casal de aposentados. Um dos aposentados veio a falecer, deixou aí a viúva. A viúva pode receber a pensão por morte, mesmo sendo aposentado? Sim, ela vai receber a aposentadoria dela, mais a pensão por morte do marido, que também era aposentado. Então, vai somar aposentadoria e pensão por morte. Isso vale, né, com qualquer outro benefício aí, se ela já recebia auxílio acidente ou auxílio doença, enfim, soma, né, soma a pensão por morte aí com qualquer outro benefício. E, basicamente, né, quais são os documentos essenciais aí que você vai ter que apresentar, que é um aspecto mais
dinâmico, né, do dia a dia, é a certidão de óbito, documentos pessoais seus e do falecido, procuração, né, se for aí no caso de menores, e documento que comprove aí relações previdenciárias, como carteira de trabalho e tudo mais, enfim, isso aqui é muito mais procedimental aí do que qualquer outra situação. Então, isso aqui é a pensão por morte, né? A pensão por morte traz aí todos esses contornos, né? Todas essas situações para serem, né, concedidos aí os benefícios, né? A pensão por morte é o primeiro dos nossos benefícios de hoje, né? Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, perguntar se tem alguma dúvida, se não tem, senão a gente vai fazer a nossa famosa chamada, né? Precisamos fazer, senão tudo certo. Então, quem não está com a câmera ligada, liga aí, né? Escondam o pijama, né? Porque geralmente quem não liga a câmera é porque já está quase, né, indo assistir novela. Então, vamos lá. Câmera, viu? Não, beleza, Isaías, fique tranquilo. Obrigado. Bom, então vamos lá. Deixa eu dar um print aqui. É só salvado e a gente já volta. Aí, tá salvo. Então, vamos voltar aqui. Compartilhar de novo. Nenhuma dúvida? Pensão por morte? Tudo certo? Então, vamos lá. O jeito tá calor lá no Gustavo, hein, Gustavo? Aqui tá um frio danado, né? Aí tá calor, pelo jeito. Vamos lá. Pois é, professor, tava de blusa aqui, tava suando, aí falei, vou ficar de regata. Então, bom, é que depende também, né? Como eu passo o dia inteiro sentado, então eu passo o dia inteiro congelando, né? Porque eu não me mexo, enfim, né? Tem que ficar trabalhando no computador. Mas para quem vai na academia, ou quem se movimenta, né? Aí já é outra história, né? Dá calor. Pior que eu também, professor. Nossa, durante o dia é um frio danado, mas daí eu tive que sair depois que saí do trabalho, daí, nossa, já esquentou já. Tranquilo. É inverno, né? É inverno. Vai esfriar, aliás, a semana deve esfriar. Bom, vamos lá, né? Vamos sequenciar aqui. Está compartilhada a tela. Outro benefício direcionado a dependentes, né? Então, hoje eu fiz essa seleção, né? Fiz esses dois slides na sequência, exatamente pensando nisso, né? Já que a gente está falando de dependente, vamos colocar já os dois benefícios direcionados a dependentes. Todos os outros não, né? Todos os outros benefícios são pensados, estruturados para o segurado. Auxílio reclusão é outro que vai para os dependentes. Auxílio reclusão, ele é um benefício extremamente controvertido, né? Muita gente fala que né, a pessoa vai presa e ganha ainda um incentivo, né, para isso, a família ganha pensão e tudo mais, então muita gente é contrário ao auxílio reclusão, e né, os dois lados têm sua razão de ser sempre, né, aquela ideia de que, puxa, mas o cara vai preso e mesmo assim o INSS, que é custeado por quem, né? O INSS é custeado pela sociedade. O INSS vai lá e dá um incentivo para a família da pessoa, né? Então, esse é um ponto, mas aí tem outro lado, né? Que muitas vezes a família não tem relação e nem deveria ser penalizada pela pena aplicada aí ao segurado, né? Mas, enfim, é controvertido, eu reconheço, né, que eles poderiam ter aliviado, por exemplo, lá na aposentadoria especial, não ter mexido tanto, poderiam ter eliminado esse auxílio reclusão, né? Mas, enfim, é uma escolha política. Bom, vamos lá. Quem tem direito, né, a esse auxílio reclusão? Dependentes, né? Então, é um valor que é pago ao dependente, em razão do quê? Em razão do segurado ter sido recolhido ao regime fechado, tá? Ao regime, a uma prisão, enfim, uma penitenciária, uma delegacia, não importa onde ele vai preso, desde que seja no regime
fechado. Mas, né, esse segurado que foi recolhido à prisão, ele tinha que ter a qualidade segurada, assim como na pensão por morte, né? Então, se essa pessoa não era segurada, né, não fazia parte do regime, também a família não faz jus ao direito a auxílio reclusão. O detalhe é que, para receber esse benefício, a pessoa tem que estar presa, né? Conseguiu um habeas corpus e foi solto, suspende o benefício. Essa pessoa fugiu da prisão, suspende o benefício, né? Tanto que o INSS vai exigir, a cada 3 meses, uma certidão de que ele continua preso, né? Então, você tem que ficar enviando esse documento, senão o INSS vai lá e suspende o pagamento, né? Você precisa ficar levando lá o tempo todo uma certidão, né, lá da penitenciária, da delegacia, enfim, que ele está recolhido no regime fechado. Bom, outro detalhe é que, para fazer jus ao auxílio reclusão, o segurado precisa cumprir 2 requisitos, além de estar preso, né, estar recluso em regime fechado. Aí é um outro detalhe, né, a legislação atual, ela coloca regime fechado, né, que não significa o semiaberto, né? Então, se essa pessoa pode sair durante o dia, ou, enfim, né, só dorme aí na penitenciária em razão de um trabalho, né, qualquer razão aí que algum juiz determinar, não recebe mais, né, o regime fechado só e não o semiaberto. Bom, além de estar preso, regime fechado, quais são os outros 2 requisitos que esse segurado precisa cumprir? Ele tem que ter cumprido uma carência de 24 meses de contribuições, né, então 2 anos contribuindo, pelo menos, né, e a renda dessa pessoa, né, então o salário que esse segurado tinha, deve ser considerado de baixa renda, né, um salário de baixa renda, e esse salário de baixa renda, hoje, né, em 2021, vale R$ 1.503,25. Então, para fins de benefício previdenciário, baixa renda é R$ 1.503,25. Então, esse segurado, que foi recolhido à prisão, não poderia ter renda superior a R$ 1.503,25, que é o terceiro requisito, né? Então, ele tem que estar preso, tem que ter pago uma carência de 24 meses e, pelo menos, né, um valor inferior a R$ 1.503,25. Esse valor de R$ 1.503,25 é no momento em que ele foi preso, né? Então, pode acontecer, né, de atualização e tudo mais. A gente sabe que quando uma pessoa é recolhida à prisão, presa, né, o contrato de trabalho dela pode ser rescindido, né? Então, esse preso, ele não precisa continuar empregado durante a prisão, enquanto ele estiver preso, porque provavelmente a empresa vai rescindir o contrato de trabalho, né? A não ser que ele fique só alguns dias, né? Mas a regra é que a pessoa vai presa em regime fechado, a empresa vai lá e rescinde. Então, ela não precisa estar empregada enquanto está presa, né? Ela precisa ser segurada no momento da prisão e ter essa renda até 1.503, né? Então, inclusive, ela poderia estar num período de graça, né? Aquele espaço de tempo em que não está contribuindo, mas ainda está segurado. Então, ele precisa ser segurado, ele não precisa continuar com um vínculo de emprego ao longo, né, do tempo que ele está recolhido à prisão, até porque ele não vai estar, né, em curtíssimo tempo ele vai ter o contrato rescindido. Então, no momento da prisão, ele precisa ser segurado, né? Então, se ele estava trabalhando, ele era segurado. E aí, esse valor de R$ 1.503,25, ele é todo ano reajustado, né? Ele é reajustado sempre por uma portaria. E aqui eu peguei um histórico, né, só para vocês verem aí como essa portaria vai evoluindo, né? O INSS vai fixando valores, né? Então, veja, há 10 anos atrás, esse 1.503, ele era 810, né? Então, todo ano você precisa se atentar aí, esses índices geralmente são aplicados o INPC, né, que vai reajustar aí qual é o valor da renda, né, que essa pessoa tinha. Detalhe é a renda bruta,
né? A renda total, não é o valor líquido que a pessoa tem a receber. Por quê? Né? A gente sabe que sobre o valor da renda bruta incide, por exemplo, a contribuição previdenciária. Então, quem recebe 1.550, vamos dizer assim, né, reais, vai ter um desconto lá de 7%, que vai cair aí para 1.400 e alguma coisa. Então ele não tem, então ele vai ter direito porque a renda líquida dele é 1.000. Não, a renda bruta. Né, renda bruta, ou seja, é o salário no total, incluindo hora extra, incluindo, né, se ele tem comissão, se ele tem gorjeta, enfim, tudo aquilo que integra a remuneração da pessoa. Né? Então, vejam que o conceito aqui é renda, não é salário. Né? Então, não é o salário base e não é não é só o valor base lá do contrato de trabalho, vai integrar tudo. Inclusive, né, vamos imaginar aí que essa pessoa tem um aluguel, né, ela tem um salário ela recebe um salário mínimo daquilo que ela trabalha, mas ela tem um puxadinho lá que ela aluga para ganhar mais uns trocos no final do mês. Aquele puxadinho rende um aluguel lá de 300, 400 reais, se somar com a renda do salário dela, passado esse valor aqui, ela já não tem mais direito, né? Os dependentes dele não têm mais direito a auxílio reclusão. Né? Então, é renda. A gente está falando de um conceito né, que não diz respeito só a salário, e sim a parte de ingresso de receitas como um todo. Né? Então, isso é a renda bruta. Então, essa tabelinha aqui mostra, né, como isso vem evoluindo ano a ano, e é atualizado e precisa ser atualizado. Né? Bom, outra situação, né, o valor do auxílio reclusão. O valor do auxílio reclusão, até a reforma da Previdência de 2019, se falava que o valor do auxílio reclusão é o mesmo do valor da pensão por morte. Né? Então, a gente, quando dava aula, né, na prática, quando eu dava aula, eu falava assim, ó, o valor da aposentadoria por invalidez é o mesmo da pensão por morte, que é o mesmo do auxílio reclusão. Né? Então, valia tudo igual. Agora mudou tudo. Né? Pensão por aposentadoria por invalidez é um cálculo, pensão por morte é o outro, que a gente acabou de ver, e o auxílio reclusão mudou de novo, né? Mudou, que não é mais o valor da pensão por morte. Então, o que é o valor do auxílio reclusão? Hoje é um salário mínimo. Né? É um salário mínimo, porque nós temos, né, essa disposição aqui, dizendo o seguinte, né, até que a lei discipline o valor, né, ele vai ser de um salário mínimo. Né? Então, a lei vai poder criar algum critério, vai poder criar uma tabela, vai poder, mas até agora não tem. Né? Então, a gente vai pelo dispositivo aqui, que é um salário mínimo, R$ 1.100 aí para 2021. Né? Então, o auxílio reclusão é de um salário mínimo, porque a lei, né, é uma lei de, né, para quem vai se lembrar de direito constitucional, né, que inclusive fui eu que dei, é a famosa norma de eficácia contida. Né? Ela é contida porque não existe uma lei disciplinando. Né? Um exemplo clássico lá, aquela divisão do José Afonso da Silva. Né? Para quem lembra, eu lembro que eu dei aula disso para vocês. Bom, vamos lá, mais para frente. Quanto tempo essa pessoa vai receber, né, de pensão, de auxílio reclusão? Né? Então, vejam que, primeiro, se essa pessoa fugir, né, ou se ela passa por um regime semiaberto ou aberto, cessa o benefício imediatamente. Né? Então, vai lá e fugiu, né? Parou o benefício, não recebe mais. Um dos requisitos necessários é o quê? Que ele esteja recolhido ao regime fechado. Né? Então, não está no regime fechado, seja por qualquer situação. Ele veio a falecer. Também, né? Não tem mais direito ao auxílio reclusão, mas aí o viúvo, né, ou a viúva passa a ter direito à pensão por morte. Mas, enfim. Em relação aí quanto tempo, né? Quanto tempo essa pessoa vai receber, o dependente vai receber. Aí aqui a gente tem uma tabelinha muito parecido
com a pensão por morte, né? Então, o auxílio reclusão seguiu a lógica aí da pensão por morte, falando o seguinte, né? Com relação a cônjuges e companheiros, de novo, né? Porque filhos menor de 21 anos, o único requisito é a idade, né? Então, você completa 22 anos, você perde o direito aí do auxílio reclusão, assim como a pensão por morte. Agora, e o cônjuge, né? Já o cônjuge tem aí essa tabelinha, de novo, né? Trazendo o requisito aqui. Primeiro, a união ou casamento, né? Tem que ter sido iniciado menos de 2 anos antes da prisão, né? Se for iniciado depois, é de 4 meses, assim como na pensão por morte, né? É casado menos de 2 anos, vai receber 4 meses. Passou de 2 anos, aí a duração é a mesma tabela lá da pensão por morte. É a mesma lógica, né? O único detalhe aqui, que no auxílio reclusão, o prazo de carência é 24 meses do segurado, né? Lá na pensão por morte é 18. Então, o que muda aqui, basicamente, é a carência, né? A carência do auxílio reclusão é 24, pensão por morte 18. Superado, né, a questão da carência, a lógica é a mesma, né? União ou casamento menos de 2 anos, passa a receber só por 4 meses, ou, né, se a união tem mais de 2 anos, a duração aí vai receber enquanto estiver preso, né? Então, até essa tabelinha aqui, ela é hipotética, né? Mas a gente não tem nenhuma hipótese de prisão perpétua no Brasil, né? Então, ninguém vai receber um auxílio reclusão o resto da vida, mas não tem limite, né? Enquanto a pessoa ficar presa. Então, né, imaginar aí que a pessoa fique 50 anos presa, vai receber por 50 anos, desde que, né, o dependente, a mulher, né, ou o companheiro, tenha aí 44 anos de idade ou mais, né, para poder receber por tanto tempo assim, né? Então, nós temos aí o auxílio reclusão, também como benefício, né? Vamos chegar aqui no nosso, já é o último slide, já é o último, com alguns questionamentos, né, algumas situações aí que podem aparecer no dia a dia. Primeiro, aquela situação se o segurado trabalhar na prisão, né? Se o segurado trabalhar na prisão, a gente sabe que várias prisões aí, o detento, ele trabalha internamente, né? Inclusive ele ganha salário, não é exatamente um salário, mas ganha um valor em razão desses serviços. Esse valor vai para uma conta, ele faz uma espécie de poupança enquanto ele trabalha lá dentro, mas o fato dele trabalhar dentro da prisão não altera e não prejudica aí o auxílio reclusão, né? Então, isso daí a família continua recebendo, né? Bom, se receber outro benefício, os dependentes podem receber o auxílio? Não. Então, se o segurado preso estiver recebendo outros benefícios, como auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade, né, os familiares não passam a receber por ele, né? Então, não se acumulam, né? Vamos imaginar que o preso tinha pensão por morte, já que ele foi preso, então esse valor passa para a mulher, né? Ou para os filhos. Não tem direito, não recebem o auxílio reclusão. Ele, diferente da pensão por morte, ele não é cumulativo, né? Então, essa situação. E aí a terceira questão, que, né, a gente já comentou, se o trabalhador tiver mais de um dependente, o valor é dividido, sim, né, dentro da mesma classe, dentro da mesma categoria, né, a gente viu lá a classe, na primeira, segunda ou terceira classe. Se existe uma comunhão de pessoas dentro da classe, esse valor é dividido em partes iguais, né? Partes iguais. Só que o que acontece na grande maioria das vezes é que os filhos são menores de 18 anos, aí eles não têm capacidade, para eles são incapazes, né? E aí é a própria mulher, esposa, que, né, vai cuidar do dinheiro para os filhos, mas, teoricamente, esse dinheiro é meio a meio, né? Se tiver um filho, se tiver 2 filhos, aí é 33 para cada um, né? Então, vai dividindo aí em partes iguais, né? Então, nós temos aí o auxílio reclusão
também como sendo mais um benefício previdenciário aí, devido aos dependentes, né? São os dois benefícios. Acabaram os slides, então, basicamente, vamos para as perguntas. Alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida? Tudo certo? Vamos ver aqui no chat, né? Tem uma bolinha. Na hora da chamada, fui ligar a câmera e desliguei a aula sem querer. Pois é. Enfim, né? Não posso fazer nada. Mas, de qualquer maneira, como fica gravada as aulas, eu olho o print lá, mas eu dou uma passada aí na gravação para ver se a pessoa, em algum momento, ela participou da aula, né? Para não ser injusto aí com vocês. Mas, de qualquer maneira, né? Está registrado aí. Bom, pessoal, alguma dúvida? Deve ser a segunda-feira, né? O pessoal nunca tem dúvida de nada, mas tudo bem, não tem problema, não. Bom, pessoal, então, a aula de hoje basicamente é isso, né? Só reforçando, e vocês já sabem, mas só falando, esses slides estão sempre ali no portal do aluno, vocês podem baixar aí, fazerem o que quiser com eles, né? Não tem problema nenhum. Semana que vem a gente vai avançar aí nos benefícios previdenciários que faltam, né? Em específico, semana que vem a gente vai falar do salário maternidade e salário família, são os dois salários, e aí na 21ª semana, né, lá no dia 21, a gente fala sobre os dois auxílios, né? Auxílio doença e auxílio acidente. E com esses dois auxílios, né, daqui a 2 semanas, a gente encerra a análise dos benefícios em espécie. Aí o que a gente vai ver no último dia de aula? A gente faz aí, né, um comentário geral sobre o famoso seguro-desemprego, né, que é previsto lá na legislação, lá na Constituição, mas ele acaba sendo excluído, aí, ele não é considerado um benefício previdenciário porque ele é todo gerido pela Caixa Econômica, enfim, tem toda uma lógica diferente aí da Previdência. Mas a gente vai falar dele só para não passar em branco também, e aí a gente encerra, né? A gente encerra falando disso, né? Então, basicamente, é esse o nosso curso, né, de Direito Previdenciário nesse semestre. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a paciência, agradeço aí a compreensão de todos, e semana que vem a gente volta aí para mais uma aula. Tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa noite.